Oi, gente! Eu sou a mãe do Arthur Biônico e hoje eu venho fazer esse vídeo para vocês poderem entenderem como que foi a descoberta da surdez do Arthur para a nossa família. Como vocês têm acompanhado nos vídeos anteriores, o Arthur ele é prematuro extremo, ele nasceu de 28 semanas, eu tive uma gestação gemelar, né? E ele ficou 65 dias na UTI e por conta dessa prematuridade ele trouxe vários probleminhas, né? Ele teve icterícia, ele teve que fazer 16 transfusões de sangue, foram muitos medicamentos e então por conta disso, dessas medicações fortes para formação de pulmão, causaram a surdez dele, né? Porque o Arthur não nasceu surdo, por mais que ele tenha nascido de 6 meses, ele era formadinho, então foi constatado que a surdez dele foi devido aos medicamentos, icterícia, transfusões de sangue, enfim. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi receber essa notícia. Como eu tenho um vídeo anterior que conta que o Arthur, com 5 meses, ele fez o teste da orelhinha, né? Foi após que ele saiu da UTI. E deu negativo. A fonoaudióloga que fez o teste, ela fez um encaminhamento para ele fazer o exame Bera. E eu levei o encaminhamento para a pediatra responsável por ele. E a pediatra, ela me disse que por ele ser prematuro extremo, o desenvolvimento dele seria devagar. Então ele ia demorar para andar, ele ia demorar para sentar, ele ia demorar para falar. Então o que ela relacionou? A demora dele da fala era por conta da prematuridade e não por causa de nenhum problema de surdez. Enfim, acreditei nela. O tempo foi passando, como pra gente... A gente tinha aquela resposta de um profissional que isso seria normal, então a gente não percebia nada de diferente no Arthur, né? Ele fez fisioterapia pra sentar, ele fez fisioterapia pra andar, ele sentou com 11 meses, ele andou com 2 anos e ainda não era firme. Então, aquilo foi demorando. E o que a gente pensava? Hoje, uma criança que não é prematura, ela demora pra falar às vezes. Tem criança aí que com 4 anos tá começando a falar. E nasceu perfeitinha, de 40 semanas, não teve complicação nenhuma. Então, a fala é normal, né? Então, a gente foi trabalhando em cima do andar, do sentar. E com 3 aninhos, ele entrou na escolinha, né? E na escola é difícil os profissionais não perceberem, porque ali eles lidam com crianças todos os dias. Se existir uma criança que esteja fora do padrão, eles já vão perceber. Aí tem alguma coisa. Então, óbvio que eles vão comunicar os pais. Mas nisso, teve uma coisa que magoou muito a gente, muito mesmo, né? A avó dele foi ela que buscava ele na escola, né? E um certo dia ela foi buscar ele na escolinha, ele tinha 3 aninhos. E ela chegou lá pra buscar ele, a diretora simplesmente falou assim pra ela: "Você sabia que o Arthur é surdo, né?" Assim, chegou lá pra buscar, como rotina, como todos os dias, e recebe uma notícia dessa. Ela ficou assim: "O Arthur é surdo?" Eu acho que de momento ela pensou, eu acho que eles já fizeram o teste aqui com ele, porque a diretora, ela não fez uma pergunta apenas, ela fez uma pergunta afirmando, entendeu? E a minha mãe voltou em prantos de lá, ela só sabia chorar, 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 ela trouxe ele pra casa. Ela só chorava, como assim o meu neto é surdo, como assim isso foi descoberto agora, ela descobriu, enfim. Ela não sabia nem o que ela pensava, pra falar a verdade. E ela me comunicou: "Olha, a diretora falou isso, 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 eu também entrei em choque, como assim meu filho é surdo, como que ela sabe, como que ela dá uma notícia dessa, uma afirmação dessa, sem ter o diagnóstico fechado." E eu fui, comuniquei o pai dele,
né? Falei, ó, a diretora falou isso, isso, isso. Ele ficou super nervoso, porque não pelo fato só de o Arthur ser surdo, não por ter um certo tipo de restrição, mas assim, por ela ter afirmado, sabe? Porque já é difícil você ter um filho prematuro que passou por todas essas situações e ainda você tem um diagnóstico sem você estar preparado e ainda de uma forma dessa que ela falou. Então, assim, foi um choque. É como se estivesse excluindo ele por ele não estar falando, é como se estivesse excluindo ele por ele não estar de acordo, fazendo as mesmas coisas que aquelas crianças na idade dele estavam fazendo. Então você começa a pensar um monte de coisa. E aí, a gente marcou de conversar com a diretora na escola e fomos, né, eu e o pai dele. E aí, chegando lá, ela falou assim, a gente, sabe, assim, a gente não queria nem conversar, a gente chegou, você falou isso, isso e isso, que ele é surdo, que não sei o quê. Aí ela falou assim, que foi uma profissional lá, que ela ia uma vez por mês, ela vai, né, na verdade, uma vez por mês nas escolas, pra analisar o desenvolvimento das crianças. E quando ela percebe que tem alguma coisa fora do padrão, ela avisa, né? E então eles desconfiam que ele seja surdo. Por quê? Né, eles desconfiavam que ele seria surdo. Porque ele não atendia comando, ele não batia palma quando falava pra bater palma, ele não participava das danças, ele não sentava. Arthur, pega a sua bolsa, ele não reagia. Então, pera, aí alguma coisa tá errada, né? Aí, tudo bem. A gente é muito grato por eles ter percebido isso, porque realmente ele é surdo, mas as pessoas têm que ver, isso fica um alerta. Como que a gente dá a notícia para os pais ou para qualquer um da família que seja, gente? Até porque um diretor, um professor não tem o direito de falar isso, né? Tem que ser uma pessoa especializada para falar isso. Porque e se ele não fosse surdo? E se ele fosse um autista, ou ele tivesse algum déficit de atenção, entende? Então, não pode dar diagnóstico sem você ser especializado, né? Mas enfim, vamos ao que interessa. A gente saiu de lá sem rumo, porque a gente não sabia como seria dali pra frente. A gente não sabia como seria o futuro dele, até porque pai e mãe sempre pensam isso, né? Dentro da sociedade, como ele iria se virar. A gente jamais imaginou que existisse recurso para isso. Então, a gente foi, procurou uma clínica para ele fazer o exame Bera. E lá foi constatado que ele tinha uma perda, mas a gente não sabia o grau, não sabia de nada. E a fonoaudióloga e o otorrinolaringologista de lá, eles acharam melhor ele ser encaminhado para o Centrinho, né, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, que ele fica em Bauru. E fizeram encaminhamento, enfim, e a gente foi para o Centrinho, né. Não passou nem um mês, acho que em 15 dias ele foi chamado. Aí a gente chegou lá no Centrinho, a gente via muitos casos de surdez. E de início, lá ele tinha que repetir o Bera. Por quê? Sabíamos que ele tinha uma perda auditiva, mas a gente não sabia o grau. Então, assim, precisava repetir. Repetiu os exames. E aí foi constatado com o diagnóstico fechado que ele tinha surdez profunda bilateral. Aí foi, assim, foi um choque, mas nem tanto, porque ali a gente estava no meio de profissionais que antes de fazer os exames nos alertaram quais seriam as vantagens, desvantagens dele ser, dele não ser, os recursos, como seria a vida dali pra frente. A gente foi orientado. Então, a gente estava mais tranquilo, porque ali ele estava em boas mãos, né? E eles nos apresentaram o implante coclear. O implante coclear, para quem não sabe, ele é conhecido como ouvido biônico.
Por isso eu criei o canal do Arthur como Arthur Biônico. Ele tem um dispositivo interno que é inserido no nervo, no nervo auditivo, e os eletrodos, eles são inseridos dentro da cóclea. E por fora tem uma antena que se conecta, e quando está conectado pode trazer audição. Mas o implante coclear, ele é apenas indicado para casos de perda severa a profunda. Então, no caso do Arthur, ele era indicado. Então, ele é inserido através de cirurgia. Não é uma cirurgia, assim, tão perigosa, mas como todas as cirurgias, traz riscos, né? E não é uma cirurgia invasiva. Ela é considerada uma cirurgia consideravelmente, né, assim, não tá num nível de risco muito grande, e só que precisava da nossa autorização para ser realizada. Nós, sem pensar duas vezes, vendo aquele monte de criança usando implante coclear, falando, se desenvolvendo, alguns mais rápidos, outros devagar, mas cada um no seu tempo, a gente não pensou duas vezes e a gente aceitou. Isso era em agosto de 2018. Em janeiro de 2019, o Arthur já foi chamado para fazer o primeiro implante no ouvido direito. E daí pra gente foi assim, muito rápido, né? Então a gente já tava assim, esperançoso. Quando que vai fazer isso? Quando que vai começar? Até porque, de uma certa forma, gente, o implante, a melhor idade pra ele ser realizado é a partir de 1 ano de idade. Por quê? É a idade que a criança tá começando a desenvolver a fala. Então, vamos se dizer, o Arthur já estava atrasado, porque ele tinha 3 anos, e não era 3 anos completo, era mais de 3 anos, né? 3 anos e meio. E então, assim, a gente tinha medo, será que ele vai desenvolver? Né? E aí, quando foi dia 31/1 de 2019, que está prestes a fazer 1 ano, ele fez o primeiro implante. E assim, pra gente foi como se tivesse, sabe, quando ele entrou naquela sala de cirurgia, foi pra gente assim, meu Deus, né, a gente tá entregando o nosso filho pra fazer uma cirurgia dessa. Mas, gente, vou falar a verdade pra vocês. A dor é só ali na hora que a gente entrega, sabe, nosso filho. Mas passar uns meses é a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida dele. Eu digo por mãe, eu digo pela família, porque olha, o quanto que esse menino se desenvolveu, a gente não sabe nem como explicar, né? E então, assim, depois dali começou o desenvolvimento, né? E ele ativa o implante 1 mês depois. Então ele ativou assim no comecinho de março, né? Então faz assim exatamente 10 meses que ele tá ouvindo, e vai fazer 1 ano que ele está implantado. E é assim, é tudo na nossa vida. Hoje a gente deve muito a Deus, claro. Também devemos à escola, porque eles nos alertaram. Por mais que a notícia tenha sido dada de forma errada, como eu disse, mas de uma certa forma foi um tipo de alerta, né? Também agradecemos muito a Deus por ele estar num hospital de referência, com profissionais excelentes, né? Que a gente não tem o que falar do centrinho. E pela fonoaudióloga dele, que também é especializada e se dedica a ele, né? Nós devemos muito a ela também. E com certeza o estímulo dentro de casa, porque isso é fundamental. A gente sabe que só as horinhas de fono
né? Não é o suficiente, então tem que ter estímulo, não adianta. E assim, tá tudo correndo muito bem, né? Após 7 meses, em setembro, ele foi chamado para fazer o bilateral no lado esquerdo. Já fez também, já fazem 4 meses que ele está implantado nos dois. Então, assim, é cada dia uma vitória, cada dia um obstáculo e ele enfrenta. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse menino é forte. E muito forte. Porque o que passou, o que ainda passa e o que ainda tem pra passar, isso é um propósito de Deus na vida dele. E eu me sinto muito feliz, muito honrada de poder ser mãe dele, de poder estar aprendendo com ele a dar valor nas pequenas coisas da vida, né? Porque a gente entrou nesse mundo, a gente não tinha noção de nada. E hoje a gente tem uma cabeça aberta. A gente consegue ver que existem coisas piores, infelizmente. E eu tô aqui hoje pra falar pra vocês que o implante coclear mudou muito a vida do Arthur. Hoje ele é um surdo, ele nunca vai deixar de ser surdo, mas hoje ele é um surdo que ouve. Hoje ele é um surdo que está aprendendo a falar. Hoje ele é um surdo que tem a oportunidade de cantar, tem a oportunidade de ouvir e tem a oportunidade de aprender. Então, assim, muito grata a Deus por ter me dado um filho deficiente, mas que tem recursos para isso, né? E eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Eu vou contar cada vez mais sobre um pouquinho da vida dele pra vocês saberem. Porque eu não fiz canal, não fiz página pra ele, pra expor ele. É pra vocês saberem que pode ter o que for de problema na vida de vocês, mas tem gente que passa por pior. Tem gente que tá de cabeça erguida e tá enfrentando tudo. Então, é pra passar uma mensagem pra vocês e pra mostrar que um serzinho de 28 semanas, que antigamente não sobreviveria, hoje sobrevive, pode ter vida normal, entendeu? Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Eu espero que vocês gostem, estejam aqui sempre para nos assistir, para estar nos dando apoio. E eu vou contar cada vez mais sobre a vidinha desse guerreiro, tá bom? Obrigada, gente. Beijo.